E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. Boa tarde, né, galera? 12h32. Vamos aí para a nossa análise diária do Bitcoin. Diária não, né, galera? Que de vez em quando eu não faço, mas tudo bem. Vamos para o que interessa aqui. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Bom, galera, vamos lá. Então, para quem está me acompanhando aí, sabe muito bem que essa correção aqui eu já estava falando para vocês, né? Então, nada de novo, nada de estranho uma correção dessa aí no Bitcoin agora, nesses patamares, né? A gente está agora nos 59.303, 304 agora, né? $1.000, né? A gente teve alguns pontos interessantes. Eu botei até uma brincadeirinha aqui, né? Eu coloquei aqui tudo, né? Enfim, ou seja, porque se a gente perder esse ponto aqui, a coisa começa a ficar feia, né? A gente pode querer vir buscar a região ali de 50% aqui, que seria no 55%, né? Vou explicar isso para vocês melhor. Então, o que está acontecendo justamente, essa fraqueza ali já prevista aqui, né? O OBV já mostrando isso aqui, essa fraquezinha no mercado, a gente não estava conseguindo renovar esses fundos aqui, então a gente estava em período aqui de distribuição aqui em cima, e acabou que o mercado devolveu, né? O primeiro ponto, o ponto interessante do Bitcoin seria na região dos 60.928,28. A gente até parou aqui praticamente por 2 dias, só que agora a gente começou a romper, perdendo essa região, coisa que aconteceu também nessas regiões por aqui, certo? Então é muito importante agora a gente ver se a gente vai chegar aqui nesse 57.726,12, que na minha última análise eu falei ou esse ponto aqui seriam pontos interessantes, tá? Então, praticamente, a gente está rompendo 50% dessa configuração, então eu vou pegar e vou trazer essa linha para cá, para a gente ver mais ou menos ali onde é que está dando tudo. Pronto. Então, o preço está dando nos 60 praticamente, né? Então, vou pegar aqui nos 60, vamos ver aqui um pouquinho mais para cima. Acho que só mais um pouquinho para baixo. Beleza, galera. Então, aqui, a gente está aqui na região, abaixo da região de 60, 694,80, tá? Então, essa região aqui é uma região importante, né? A gente ainda está faltando aí bastante tempo, né? 8 horas e 25 minutos para fechamento de vela. Então, esse fechamento aqui é muito importante. Então, pode ser, né? Na minha última análise, eu falei que a gente poderia buscar essa região de 57. Essa aqui primeira e essa daqui. Eu fiz aquela vendinha, né? No caso, aquela compra de Bitcoin nessas regiões que eu estava falando para vocês, que lá na Uniswap eu já estava programado para comprar Bitcoin. Chegou nessa região aqui, desfiz minha pool de liquidez. Eu estava querendo comprar nessas regiões lá, estava testando também a plataforma, ainda estou aprendendo um pouco mexer nela. Possivelmente já fechou a minha de Ethereum também, que eu estava comprando Ethereum. Então, agora o que acontece? O importante é saber como é que a gente vai fechar aqui hoje, né? Se a gente vai fechar abaixo desses 60 ou não, né? Então, esse ponto aqui de 57 é um ponto interessante. Então, o que eu fiz? A gente tem um período de acumulação que ele estava aqui, ó, pelos meados aqui do dia 5, mais ou menos, tá? Dia 5 e dia 7 de junho a gente não renovou esse fundo. Se for colocar aqui, ó, a gente não renovou. Então, o preço, o OBV, ele está fazendo aqui um movimento que pode ser que o mercado venha buscar essa região aqui. O que não é interessante para o Bitcoin é justamente a gente fazer isso aqui, ó, bater nessa região, perder aqui. Aí, por isso que eu coloquei, aí tu me lasca, tá? Porque se acontece isso, a gente vai estar renovando esse outro fundo, né? E se a gente estiver renovando esse outro fundo, possivelmente o próximo alvo do Bitcoin seria uns 50% dessa barra de atividade profissional. Então, ou seja, eu não marquei ela aqui, mas eu vou marcar. Então, o próximo alvo do Bitcoin, caso a gente tenha essa perda aqui do ABV, né? Na verdade, já perdeu a VW. Se perder esse último fundo do ABV, que era justamente desses camaradas aqui, são dois, né? Tanto esse camarada aqui como esse. Então, a gente está aqui praticamente, ó, nos 50 desse daqui. Então, o próximo alvo do Bitcoin seria na região de 50%, que está ali, passando na região de 64%. Vamos ver aqui, região de 50% seria... Opa, 54? Não, 55%, ó. $55.000. Então, eu tenho esse camarada do dia 5 e tenho esse camarada do dia 4. Praticamente está dentro do dia 4. Então, essas regiões são regiões interessantes. São regiões aqui que a gente pode ter, sim, uma certa defesa aqui da parte compradora, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Galera, não estou surpreso com essa queda não, tá? Essa queda aqui, nada de surpresa para mim. Então, pronto. Se eu for fazer isso aqui, olha só onde a gente está. A gente está em um ponto muito interessante. Daqui é o ponto 55 e a gente tem esse ponto aqui de 50% mais ou menos. Então, a gente ainda nem chegou nos 50% dessa barra de atividade profissional. E ainda temos outra aqui também, tá?
certo? Então, aqui, toda essa região aqui são regiões, né? São regiões interessantes, são regiões aqui com possíveis defesas, né? Ah, mas será que a gente vai aguentar isso aqui tudo? Cara, tudo vai depender como o OBV vai chegar nessa região. Se o OBV chegar aqui e começar a subir, ótimo. Aí sim a gente vai ter uma alta aqui, ou seja, vai entrar demanda nessa região. Como aconteceu aqui, ó, o mercado chegou aqui, bateu, fez essa queda toda, depois ele veio novamente aqui, só que não conseguiu renovar. Entrou demanda, então o mercado ele começou a subir. Novamente, a gente está vendo isso aqui. Então, essa linha do OBV é muito importante não ser perdida, não ser violada, para a gente não ter essa queda maior no Bitcoin. Né? E o que eu vejo no Bitcoin é justamente o quê? Essa possível onda aqui, ó, que eu falei para vocês. Opa, galera. Ou seja, onda 1, possivelmente onda 2 aqui, não sabemos até onde vai, para poder fazer essa projeção. Então, é uma possibilidade, né, do mercado fazer justamente isso, certo? É uma possibilidade. Então, tudo vai depender aqui, ó, de como é que o preço ele vai chegar nessa região. Se ele vai bater aqui e vai fazer isso aqui, né, que vai ter uma, duas vezes aqui que começou a subir, ou ele vai bater nessa região e vai romper. O rompimento disso aqui vai ser complicado, né? Aí sim a gente tem os 55 para vir buscar aqui, ó. Aí seria uma queda um pouquinho mais acentuada, tá? Mas a queda está dentro do limite ainda aí do esperado. Obviamente que perder nessa região aqui também não é interessante, mas fica muito claro aqui que a gente está distribuindo nessa região, tá? Nessa região aqui, ó, começando aqui, ó, do dia, começando aqui, ó, dia 21 de julho para cá, a gente está distribuindo aqui, né? A gente não conseguiu renovar. Se tu for pegar outro ponto aqui e colocar aqui em cima desse maior pico, ó, a gente chegou aqui, bateu e não conseguiu mais renovar. Então, o quê? Período de distribuição nessa região, né? Então, a gente tem essa distribuição aqui mais precoce e a gente consegue observar de forma melhor depois que a gente tem esse rompimento, depois que volta na VW aqui e começa a vir para baixo. Se isso aqui está acontecendo no Bitcoin, o que está acontecendo no SDT, galera? Olha a mágica. Então, vai haver uma alta demanda do Bitcoin, do SDT, ou seja, muita gente está procurando aqui o SDT. Ou seja, vocês sabem que está acontecendo muita parada aí de guerra e tudo, novos ataques, líder morto e tal, que não sei o quê. Então, a gente não sabe o que vai rolar, a gente não sabe o que pode acontecer de fato, né? A gente não tem essas coisas, essas notícias aí, tipo, na íntegra mesmo, né? Só tem especulações e tudo, ou então se vai acontecer alguma coisa muito relevante, a gente não sabe. O que a gente sabe aqui, galera, é que a gente tem alta demanda aqui por USDT. Então, se a gente tem uma alta demanda por SDT, então significa que os players estão colocando sua grana mais aqui em uma moeda estável, né? Então, eles não estão querendo passar por muita volatilidade. Então, o SDT, como ele é pareado ao dólar, então o dólar, né, ele tem de ficar andando mais tranquilamente. Então, ele não quer ficar aí à mercê de uma possível volatilidade muito alta. Então, às vezes, isso aqui é a proteção mesmo que eles estão fazendo. Mas essa demanda aqui por o SDT fala muita coisa para a gente, né? Então, aqui nesse ponto, foi um ponto muito importante que a gente chegou, depois até a gente renovou aqui, mas não chegou a romper essa região, porque se tu for colocar no aqui, ó, e marcar esse último fundo, olha só, o mercado chegou aqui, o que ele fez? Ele renovou? Ele não renovou, ele chegou perto e começou a subir. Então, o período de acumulação do SDT está aqui nessa região. E aí começou a entrar demanda. Eu me lembro que eu falei para vocês, quando estava rompendo essa região aqui, na última análise que eu fiz, se eu não me engano, foi na última análise, que isso aqui me preocupava muito, porque se isso aqui de fato acontecesse aqui, a gente ficasse renovando esse OBV, a gente teria uma grande procura por SDT e isso faria com que o Bitcoin fizesse essa correção. Então, justamente por conta disso que eu falei na última análise, que a gente poderia fazer essa correção, justamente por conta da demanda entrando por SDT, da procura por SDT, né? Então, a galera tá querendo deixar aí o seu patrimônio aí, tudo, tá procurando uma moeda estável, sim, fora dessa complicação toda, né? Então, eu falo que essa 4,75 é uma região totalmente pânico aqui para o SDT, né? O SDT ele tende a bater ali e sempre fica, né, brigando nessa região. Tá? Então, a gente rompeu um ponto interessante, que era dos 5,24. Eu falei na última análise que a gente poderia vir buscar essa região, só que agora a gente rompeu essa região e está rompendo 5,45, galera. O que eu falei no gráfico semanal do SDT para vocês? Que a gente poderia fazer as 5 ondas para cima. Então, para quem acompanha, sabe muito bem que eu estava falando sobre isso.
Então, se tu for dar uma olhada aqui no que é, a gente tem aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, tá? Então, isso aqui pode estar ocorrendo. Então, só vou lá aqui, galera, rapidão. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma onda maior, né? E agora a gente tem aqui um zigue-zague em quatro ondas, né? Em 5 ondas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Possivelmente aqui até tracei mais ou menos onde é que estava o alvo, para a gente poder ter uma queda impulsiva aqui, uma queda, no caso. Ou seja, seria uma onda 3 para baixo. Só que para isso aqui de fato acontecer, né? Se de fato isso aqui acontecesse, a gente teria uma sangria no Bitcoin. Cara, isso está na última análise que eu fiz, tá? Então, é justamente essa sangria que está acontecendo no Bitcoin, está dando muito ênfase nisso aqui que eu estou falando. Então, eu falei mais ou menos para vocês, vamos lá, se eu não me engano, a gente teria esse ponto aqui, né? Ó, lá no 127. Só que eu falei que se a gente fosse expandir essa última, apenas a última, a gente poderia fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daria ali no 6,75 mais ou menos, tá? 6,75 exatamente. Então aqui a gente ainda teria uma alta do SDT de aproximadamente, né? No primeiro ponto seria de 13% e no segundo ponto de 22%. Cara, é uma alta forte aqui no SDT, né? Só que agora a gente está chegando em um ponto interessante. Que ponto é esse? Esse camarada aqui, lá do, começando ali, 8 de janeiro. Opa, de janeiro não, perdão, vamos aqui. 8 de janeiro, exatamente. Ah, é gráfico semanal. Então, esse ponto aqui é interessante. A gente bate nesse ponto, cai, bate nesse ponto, cai, bate nesse ponto, cai, e a gente está novamente em cima dessa região. Só que aí, ó, o OBV é totalmente positivo, cara. O que tinha que acontecer aqui? Tem que acontecer que esse OBV ele tem que ficar para baixo. Ele não pode ficar apontando para cima. Então, isso aqui dá mais uma ênfase que a gente pode sim fazer essa onda 5 aqui para cima, né? Esse zigue-zague aqui, na verdade, para cima, e para poder fazer a onda impulsiva, que a gente quer. E daria muito certo, porque o Bitcoin ainda tem essas regiões de defesa aqui muito forte, né? Então, quem sabe isso aqui de fato não ocorre, né? Isso aqui a gente está falando isso para vocês. Beleza? Vamos botar aqui no gráfico mensal. O que acontece no gráfico mensal? Olha só, o que me preocupa no gráfico mensal do SDT. Vamos lá. Tem que ser claro para vocês, não posso estar mentindo aqui para vocês. No gráfico mensal do nosso querido SDT, a gente consegue perceber duas coisas importantes. A primeira coisa importante, olha o que está acontecendo com o SDT. No gráfico mensal, cara, a gente está tendo aqui, ó, isso aqui. O que isso significa? A gente está tendo ali uma demanda forte, e essa demanda tão forte ao ponto de estar rompendo essa região. Mas lembra, eu estou no gráfico mensal, o mercado ele pode bater nessa região aqui e cair, né? Eu estou aqui no gráfico mensal, tá? Então, esse mês agora aqui, a gente começou a virar já, né? Apontando para cima. Cara, isso aqui seria péssimo. Então, depois que o SDT fez esse movimento aqui, olha o tanto de demanda que entrou aqui no SDT. Então, o SDT ele fez uma alta interessante, né? Então, vou pegar aqui, ó. Opa. Ó, quando ele chegou nesse ponto, ele fez uma alta interessante. Agora ele está querendo renovar essa alta novamente, tá vendo? Então, esse ponto aqui no SDT é muito importante, cara, a gente observar de perto, tá? É uma configuração que eu não curto muito. Obviamente que está no começo do mês, então, de qualquer maneira, tem que ligar o alerta aí. O que seria interessante para o SDT seria bater nesse momento, aqui onde a gente está agora, né? Fazer isso aqui, ó, começar a trabalhar na baixa e começar a querer vir aqui para chegar nesse ponto aqui, lá no 17. Aí, se isso acontece, o Bitcoin ele tem uma alta, tá? Porque aqui o SDT está entregando, beleza? Só que a gente está fazendo o contrário, a gente está rompendo a região do gráfico mensal. É muito ruim isso aqui, tá, galera? Muito ruim para o Bitcoin, certo? Outra coisa importante aqui no gráfico mensal é que se tu for pegar aqui e traçar essa última vela que a gente teve aqui, e for fazer os 50%, o que a gente tem? Os 50% aqui, ó. Defendeu uma vez, duas, três e tá acima dessa região, cara. Então, esse camarada que entrou aqui pesado aqui no mensal, tá no comando do jogo. Então, a gente pode ver aqui uma alta mais considerável, né? Apesar de, no macro, né? No macro mesmo aqui, a gente tem uma queda, né? Ou seja, o mercado ele tá nessa região aqui de uma possível onda aqui para baixo. Eu não vou conferir aqui, né? Ó, possível onda aqui para baixo, possivelmente pode fazer esse movimento para poder fazer esse movimento, que
beneficiaria lá o Bitcoin, tá? Mas essa configuração aqui no gráfico mensal do STT não me agrada. Então, a procura por STT aqui está grande, beleza? Então, eu falei tudo aqui do STT, o que me preocupa, e vamos falar os próximos alvos do STT, tá? Então, os próximos alvos do STT. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar essa linha para cá agora, o famoso 4 cacetado aqui, né? Eu podia ter deixado lá, né, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Os 4 pontos, eu vou deixar essa linha aqui, porque essa linha aqui é forte, cara. A gente não passa dela, tá muito complicado ela, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui agora e vamos traçar o próximo alvo. Aqui. Eita, pô, errei. Pera aí. Vamos traçar aqui o próximo alvo aqui do querido USDT. Beleza, acho que aqui tá legal. Então tá ali em... Vamos ver. 571. A 571. Aqui é mais fácil de... 571. Vamos um pouquinho mais para baixo. Pronto. Foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa, que loucura. Então a gente está ali no 5.71, que é uma parada interessante. Então aqui eu estou no gráfico diário. Vamos ver isso aqui vou deixar no mensal. No mensal? Não, no semanal. Vamos ver que está no semanal. Não tá. Vamos ver aqui no semanal. Só para ver uma coisa aqui. É um pouquinho mais acima, tá vendo? É um pouquinho mais acima aqui, ó. Lá no 5.71. Então, cara, estamos em uma região aqui interessante, tá? Estamos em uma região aqui interessante. Então, essa região aqui é uma região bem interessante pra gente. 5.71. Grava esse número aí, tá, galera? Então, esse 5.71 é interessante. Então, eu vou tirar aqui, mais ou menos naquela região. Vou salvar o gráfico. Salvar o gráfico, tá? Vou tirar isso aqui, vou salvar o gráfico. Pronto. Então, o próximo alvo do SDT, obviamente que ainda não fechou, estou fazendo essa análise cedo aqui para vocês, 12,49, seria alcançar os 5,71, né? 5,71, a gente tentou uma vez aqui, queda. E lembrando que essa parte aqui é muito interessante, porque quando a gente chegou aqui, a gente quedou bonito, né? Então, olha só, se eu pegar essa região no SDT no gráfico semanal, eu traçaria tudo, cara. Eu não vou fazer isso, porque praticamente 50% está passando nessa região. E coincidiu, cara, nessa região. Eu tô falando para vocês, se eu for pegar esse camarada aqui, ó, coincidiu merda nenhuma, né? Ele tá mais ou menos aqui nessa região, 50%, tá vendo? Então é praticamente nos 50% desse camarada que tá aqui. Então, assim, a gente tá chegando perto de uma região muito importante. Então, quando a gente chegou no 5,71 ali no mês de junho, 5 de junho ali mais ou menos, a gente fez uma atividade profissional. Isso aqui foi aquela atividade profissional que a gente teve lá no Bitcoin, né? Se tu for botando que é. E aí teve toda essa queda. Só que a gente fechou lá com uma barra amarela, lá no topo. E a gente está chegando novamente perto dessa região. Então a gente ainda tem uma margem sim para subir um pouquinho mais. E coincide sim com as 3 ondinhas aqui para cima aqui do nosso querido, né? Nossa querida, como é que eu falo? Da nossa querida projeção, tá? Então é uma possibilidade. É um ponto interessante, estamos dentro de um ponto interessante. O Bitcoin deve ter caído mais agora, tá vendo? Então, o Bitcoin, a gente está no meio, né? Nessa região, é a região aqui forte. Aqui é uma região forte. Mas a demanda aqui está me mostrando que está forte também, tá? A demanda está forte, certo? A gente falou aqui do mensal, beleza. Vamos aqui voltar no Bitcoin e vamos lá no BLX, porque no BLX também me chamou a atenção algumas coisas. BLX, cadê você, meu filho? BLX. BLX eu gosto de ver o gráfico mensal. Você sabe muito disso, o gráfico mensal aqui. O gráfico mensal. Pô, cara, a gente teve toda a oportunidade do mundo pra gente fechar acima. Teve não, a gente fechou acima, pô, ali no mês 7, né? A gente fechou acima dos 62.933,08 e agora, nesse mês 8, a gente está já vindo para baixo dessa região, cara. Não é interessante isso aqui para o Bitcoin em hipótese alguma. Não é interessante. Então, a gente novamente vem para estaca zero. A gente não está conseguindo se sustentar acima dos 62.933. Lembra que eu tenho um pico lá de 2016 que está passando aqui nessa região, tá? Mas se eu for pegar aqui e colocar uma coisa
curto prazo, tá? Eu vou até fazer isso aqui não daquela maneira, eu vou fazer aqui, opa, pegar só desse ponto aqui, eu vou pegar desse ponto e vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que esse ponto, ele tá interessante. Ô, meu camarada, pronto. Eu não vou estender daqui, né? Porque eu tô do pico máximo de 2016. Galera, para quem não sabe, para quem tá me acompanhando agora, esse gráfico aqui é um gráfico do BLX, tá? É o gráfico mais antigo do Bitcoin. Ele tem um pouquinho do preço diferente porque ele soma todas as exchanges, todas as plataformas de negócio do Bitcoin, então às vezes o preço é diferente. Mas o porquê que eu uso esse gráfico? Eu uso esse gráfico aqui porque ele está todo desenhado, todos os ciclos aqui dos halves que aconteceram já. Então, para mim é mais tranquilo de fazer essas marcações aqui. Então, é um pouco confuso, é um gráfico que eu não mostro muito também. Geralmente eu venho aqui poucas vezes, mais por mês, mas de vez em quando eu gosto de mostrar para vocês o que está acontecendo no BLX. Então, deixa eu deixar mais claro aqui para vocês, mais claro, porque o BLX, a curto prazo aqui, ele está nessa região, tá? Então, essa região aqui é uma região interessante. Pronto, acho que aqui está legal. E eu vou colocar ela de vermelho, porque... Vamos botar de vermelho. Deixa eu ver se eu mudo isso aqui para alguma coisa melhor. Pronto, acho que isso aqui está bacana. Então, a gente tem... O que acontece? A gente está nesse ponto... E esse ponto aqui, cara, a gente tem que ganhar, né? A gente não pode ficar aqui abaixo, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai me significar muita coisa aqui no gráfico mensal, tá? Enquanto a gente não ganhar essa linha, nada feito. Então, se eu voltar aqui, ó, tá vendo que a gente está batendo nessa linha e voltando? Então, aqui, cara, o que acontece? Apesar de a gente estar muito longe aqui da VW, aqui eu tenho uma cara de quê? De uma distribuição, infelizmente, galera. Infelizmente. Tem que ser claro para vocês. Aqui a gente tem um gráfico de distribuição. Esse ponto é um ponto que a gente tem que ganhar. A gente não pode bater nessa região aqui e começar a vir para baixo, porque corre-se o risco de o mercado querer vir buscar um pouco mais próximo nessa região. Se ela vier buscar essa região, a gente está falando ali de 43 mil dólares, mais ou menos, tá? 43. Não estou falando que 43 significa VW, mas seria um próximo alvo do Bitcoin aqui. Seria aqui nessa região aqui dos 43, 198, mais ou menos, tá bom? Então, é interessante demais a gente não ficar abaixo dos 62. Eu sei que hoje é dia 4, a gente está começando o mês, mas é bom a gente começar a ter essa retomada aqui para cima. No gráfico do Bitcoin, o que acontece? Lá a gente está em uma situação um pouquinho complicada, né? Mas a gente está em uma região ali até que saudável, vamos dizer assim. Então, vai que isso aqui a gente consiga retomar aqui e consiga esse rompimento. Então, o que vai me fazer acreditar que o mercado vai chegar na região dos 90, que seria o primeiro alvo, e 132.403, o segundo alvo do Bitcoin, é esse rompimento aqui, ó. Esse rompimento acontecendo, aí pode escrever, galera, que é 90, primeiro alvo, 90, 952.06, rompimento desse 90 aqui, vamos buscar o 132.403. Tem muita coisa para rolar ainda, tá? Mas a configuração que o Bitcoin está fazendo nesse exato momento aqui no gráfico mensal é de uma distribuição, tá? Nessa região, de uma distribuição. É praticamente esse topo ali, galera, tá vendo? Esse topo. Ó, se eu for marcar aqui no que é, eu vou pegar ele aqui, ó. Ele é mais ou menos, ó, esse topinho aqui, não é o topo máximo não, tá? É esse topinho aqui, ó. Esse round aqui foi o round dele, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. É 2020, né? O pico máximo de 2020 bateu no 2016, aí chegou nesse aqui e teve essa queda. Então, exatamente isso mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, eu não vou botar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu não gosto de mostrar muito esse gráfico, vou fazer do meu jeito. Vou pegar ele aqui, que é o ponto que a gente não está passando. Vamos ver aqui rapidamente. Beleza, esse ponto aqui, e eu vou tracejar essa linha, tá? Vamos ver aqui rapidamente aqui, coisas da minha cabeça. Eu vou botar de vermelho também. Não, pô, vermelho vai papagaiar tudo aqui, né, cara? Vou botar de roxo. Pronto, galera. Então, essa região
é uma região que, de fato, a gente tem que romper, cara. Se não romper essa região aqui, olha o que aconteceu. Lá em 2020, no halving, a gente chegou a bater um pico ali perto do 2016. Esse do 2016 é uma grande resistência, que chegou ali perto, ali, ele caiu. Então, o Bitcoin agora, ele está vindo justamente, novamente, nessa linha aqui, lá da distribuição. Na verdade, aconteceu a distribuição ali, né? Depois disso, o mercado começou a andar aqui de lado, aqui e tudo, só que aqui já começou a apresentar a fraqueza daqui, ó, desse ponto. Então, isso aqui foi a fraqueza que levou o Bitcoin a bater a mínima lá em 2020, que chegou ali próximo dos 15 mil dólares. Adivinha o que estava acontecendo aqui em 15 e 16 mil dólares? Quem estava comprando aqui nessa região? Exatamente, a gente, né, galera? Quem está acompanhando aqui o canal sabe muito bem, né, que a gente estava aqui nessas regiões aqui, né? De 2022 aqui, comprando aqui. Eu comecei a comprar lá em 16 mil alguma coisa, tá? Não lembro agora. Mas enfim, quem está acompanhando aqui sabe muito bem o que eu estava falando quando o mercado chegou nessas regiões. Então, essa linha aqui é uma linha que é importante. Então, é por isso que a gente está tendo essa dificuldade toda de romper essa região aqui, de ficar acima da região de 102 para a gente bater 90. Então, essa linha aqui é principal. Essa linha tem que ser, né, violada aqui para cima. Ela tem que ganhar isso aqui para cima. Então, se a gente ganha essa linha aqui para cima, a próxima linha aqui que a gente tem que atacar seria a linha do pico do máximo ali do halving de 2016, tá? Então, essa linha que seria a próxima, e é mais ou menos aqui a região aí de 132.403,76 mil dólares, tá? Então, esse ponto é um ponto importante e relevante para a gente, beleza? Vamos colocar aqui no gráfico normal do Bitcoin. Bitcoinzinho. Aqui é o gráfico mensal do Bitcoin, né? Onde está o nosso ponto ali. Só que a gente não ganhou ainda, tá vendo que tem a dificuldade de romper ali os 67, né? E é a mesma coisa que eu falo para vocês aqui, ó. Por que está tendo essa dificuldade, tá vendo? Olha só, a gente bateu 1, 2, 3 e não consegue romper essa região. Cara, a gente está em cima de uma região muito, cara, mas muito importante, tá? Muito importante mesmo, beleza? Não sei se os outros canais estão falando sobre isso. Eu, particularmente, não vejo nenhum falando sobre essa resistência toda que a gente está encontrando no Bitcoin, tanto no Bitcoin, lá no BLX também, que é o gráfico mensal que a gente sempre olha, tá? É um pouquinho diferente lá. Não é que é diferente, tá? As minhas marcações lá são diferentes, tá? Então, no semanal aqui, o que a gente tem no semanal? No semanal, a gente está fazendo aquilo que eu falei para vocês, que poderia ser uma onda complexa. A gente ainda tem margem para cair ainda, tá vendo? A gente ainda não rompeu essa região. O que eu falo para vocês aqui no gráfico semanal do Bitcoin é justamente a onda complexa, que seria praticamente aqui onda 1, 2, 3, 4, 5, para poder fazer essa onda 5 aqui, tá? Então, assim, a gente está em uma região boa ainda, como eu falo para vocês. É um pouquinho perigoso, dá medo, eu sei, mas está em uma região boa ainda, tá? Então, no gráfico diário aqui do Bitcoin, a gente está chegando próximo ali da região de 57, que é uma região importante também, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês, aqui no finalzinho, a última análise que eu falei do Bitcoin sobre essa queda, quando a gente estava ali no topinho ali, né? Para vir buscar essas regiões aqui, certo? Dito tudo isso, galera, vamos ver aqui os ETFs. A gente teve 237,4 milhões de dólares aqui no dia 2, tá? No dia 2. Todo mundo despejando aqui, galera. Só não a BlackRock. Comprou aqui, né? Na verdade, compraram os clientes da BlackRock, compraram aqui 42,8. Depois a gente teve aqui uma desova aqui grande, né, cara? Ó, de 104, 29,7, tá? Teve, caraca, 87,7 milhões de dólares, cara vendendo horrores. 23 milhões de dólares, 45,9 milhões de dólares. A gente fechou aqui com menos 237,41 milhões de dólares aqui nos ETFs, beleza? No dia 1º, cara, BlackRock sempre comprando, não teve um dia que despejou, tá vendo? Não teve um dia sequer que despejou. Aqui no dia 1º foi 25, a gente fechou com 50. A maior caixa que a gente teve foi aqui no dia 22, que foi 485,9 milhões de dólares. E foi onde que o BlackRock comprou mais, que comprou aqui 526,7, né? Então, aqui no dia 2, aqui a gente também teve algum despejo, mas mesmo com esse despejo aqui, né, que a gente teve aqui da Bitwise aqui de 40,4, 48,4, o Open Invest 20,7, né?
A gente teve aqui também a Grayscale 71.3, a gente conseguiu fechar positivo aqui, certo? Então a gente fechou sim, no dia 2 de agosto, com 237,4 aqui de despejo, né? Vamos ver lá no ETF aqui do nosso querida. Eita, pô. Só teve 2 dias, né? Positivo aqui na Ethereum, né? Então na Ethereum aqui no dia 2, não teve nada da Black. Tivemos só poucas comprinhas, né? Mas ficou ainda com 54,3 aqui negativo. Ah, como sempre, quem sempre vende, né? A Grayscale aqui sempre vendendo aqui os clientes, né? Loucura, loucura, loucura. E no dia 1º, 89 da BlackRock comprando ETF aqui de Ethereum, né? Ethereum, se não me engano, está caindo. Eu, inclusive, acho que já fechou minha posição na Uniswap, né? Então, vamos aqui. Aquilo que eu falei para vocês também, está muito claro que eu falei para vocês em relação a esse gráfico aqui também, que a gente não poderia perder esse ponto interessante, que o mercado está fazendo ali um possível teste de demanda. Então, a gente teria onda 1 aqui, onda 2 e onda 3, que seria aqui esses pontos aqui interessantes para a gente, né? Então, isso aqui tudo também foi falado na nossa análise aí. Beleza, galera? Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. 30 minutinhos de vídeo aí. Vamos ver o que vai acontecer na semana. Essa queda ainda é uma queda aceitável do Bitcoin, né? A gente está alertando aqui para vocês toda vez aqui, né? Pelo menos quando eu tento fazer análise, tem dia que realmente eu não faço, porque senão vai ficar muito repetitivo, porque o que eu falei um dia está acontecendo, então, tipo, não tem que ficar falando toda hora, não tem porque ficar preocupado com essas projeções aqui, beleza? Mas a princípio aqui o próximo alvo do Bitcoin seria o 57.726.2. A gente tinha tudo para bater na região aqui dos 60 e começar a subir, só que agora já teve aqui esse desmanche aqui novamente, e ainda é uma correção aceitável, porque a gente está perto da região aqui que a gente não pode perder, que é essa região aqui lá do dia 5 de julho de 2024. Se acontece a perda desse ponto, aí sim a gente começa a trabalhar aí com região de $55 mil, que seria praticamente ali os 50% dessa baixa de atividade profissional, feito no dia 5 de julho, beleza? Galera, então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo, beleza? Pô, deixa aquele likezinho, não custa nada, só para ajudar o canal. Se tu não é inscrito, pode se inscrever aí, tá? Tu vai sempre ter atualizações do mercado aqui, do mercado de criptomoedas aqui. Sempre estou fazendo análise aqui, análise, graças a Deus, são análises bem assertivas. Então, cara, se tu não quer ficar aí fora do que está acontecendo aí, de fato aqui, que acontece nos bastidores, é só te inscrever e ativar o sininho aí, beleza? Tamo junto, galera. Até mais. Boa operações a todos. Os